Olá, queridos, queridas, estamos aqui de volta com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica e hoje temos uma presença especialíssima, que é o nosso querido jornalista Leonardo Atush, do Brasil 247, e que vai conversar conosco sobre temas muito inéditos, muito interessantes, instigantes e que tem a ver com espiritualidade, que é justamente esse nosso tema. Léo, querido, seja bem-vindo aqui no nosso programa. É uma alegria, uma honra você estar conosco. Dora, a honra é minha, muito bom falar com você. Obrigado aí pelo convite. Estou à sua disposição. Então, Léo, eu te convidei porque você tem ido muitas vezes para a China, né? E a gente fica curioso com um monte de coisa de lá, porque a gente não sabe nada, na verdade, né? Tem um monte de preconceitos, sei lá, de imaginário sobre a China, mas de fato, como é lá, só quem foi, e ainda acho que tem que ir muitas vezes para entender um pouco, porque é uma cultura muito diferente, etc. E você, nessa última viagem, você comentou comigo que você foi para uma cidade chamada Kunming, né? E que tem uma coisa assim, um encontro ali, uma confluência de espiritualidades ali nessa cidade. Eu queria que você conversasse, falasse um pouco sobre isso e o que que você viu, o que você sentiu, e depois a gente falar um pouco mais sobre a espiritualidade em geral na China, se é que existe, o que existe, não existe, enfim, né? Queria que você se Olha, eu explicasse. acho que a espiritualidade na China é um assunto da vida privada. Eu acho que desde que houve a Revolução Comunista, em 1949, 76 anos atrás, o Mao, que era muito inteligente, teve essa percepção, né, em separar assuntos de Estado dos assuntos da vida privada. Então, é um país extremamente secular, o que não significa que as pessoas lá não possam ter fé, enfim, quer dizer, de todos os tipos. Mas aí o que aconteceu que foi muito interessante? A gente não percebe a presença da religião na China como você percebe, por exemplo, em outros países, onde a religião é muito forte na política. Eu acho que o pior exemplo do mundo, um dos piores, é o próprio Brasil, onde você tem bancadas evangélicas, bancada isso, bancada aquilo, uma pessoa agora se apresentando como candidata à presidenta da República, a Michele Bolsonaro, dizendo que vai defender os valores cristãos, esses deputados que se agarram na bandeira de Israel, isso nunca vai ver. É um país extremamente secular. Então, a religião me parece ser um tema da vida privada. Mas o que aconteceu que foi muito interessante? Bom, eu, quando estava no avião, o meu roteiro foi São Paulo, Doha, Bangkok e Kunming. Por que Bangkok? Porque Kunming é uma cidade no sudoeste da China, muito próxima da Tailândia, né? Então, não era um voo tradicional para a China, que as pessoas geralmente vão para Xangai ou para Pequim e depois pegam uma conexão, porque Xangai e Pequim estão muito no leste, né? E essa cidade é mais ao oeste. Então, aí, antes de chegar em Kunming, eu falei, deixa eu pesquisar um pouco sobre essa cidade. Aí comecei a pesquisar, Rota da Seda, tal. Aliás, eu participei de dois eventos lá, um evento organizado pela Xinhua, que era um encontro de veículos de comunicação do Sul Global, e um outro evento organizado pelo Diário do Povo, que era um encontro de veículos que participam do que eles chamam do Cinturão e Rota, né? Que é o que a gente chama aqui de Rota da Seda. E Kunming, aí eu pesquisando, é uma cidade que fazia parte da Rota do Chá, né, porque tinha muito comércio de chá por aquela região, Rota dos Cavalos, e aí chegou um ponto que chamou minha atenção. Ali também foi o ponto por onde foi um dos pontos de entrada do budismo na China, né? O budismo todo mundo sabe que nasceu na Índia, Sim. mas foi se espalhando pela Ásia, Mianmar, né? Vários países do Sudeste Asiático também. Aí quando ele entra na China, ele é traduzido pelos mestres chineses ou pelos monges chineses que eram mais adeptos ali da filosofia do taoísmo. Sim. Que eu descobri? Fazendo pesquisas mesmo, assim, no avião, usando inteligência artificial, né, que era avião com internet, e aí descobri, quer dizer, quando houve esse contato, esse diálogo de civilizações, Índia de um lado e China de outro, isso deu origem a uma palavra chamada Chan. E o Chan é exatamente o que todo mundo no mundo, todas as pessoas no mundo conhecem como Zen, Hum, né? O Zen nasceu na China, não nasceu no Japão, olha né? só. É muito interessante, porque os japoneses, quando foram estudar budismo na China, ou taoísmo,
eles traduziram essa palavra Chan como Zen, né? E o Zen viajou para o Japão, e se transformou no que a gente chama de Zen budismo, Sim. e o Zen budismo é popular no mundo inteiro, né? Quer dizer, eu me lembro assim do tempo que eu era adolescente, tinha um livro que fez muito sucesso, que era O Zen e a Arte de Manutenção das Motocicletas, né? Esse livro foi um clássico, né? O É, meu que eu li foi aquele do arqueiro, ah, que eu achei maravilhoso. Eu li hum. isso na minha juventude também. O Zen é uma coisa fascinante, né? E aí o que que acontece? Quer dizer, quando você olha, por exemplo, essa questão do budismo, né, tem muito a ver com aceitação, né, que tudo passa, tudo é passageiro, né, o que é bom, o que é ruim, quer dizer, a A impermanência, impermanência. a Falamos juntos. impermanência, né, a impermanência e tal. Mas algumas pessoas, quando criticam o budismo, falam, isso pode levar a uma certa passividade, né? Na China, quer dizer, com o Tao, né, o Tao tem mais uma ideia de o caminho, né, quer dizer, o caminho para o ser humano buscar uma vida rumo à felicidade, né? E o Zen também tem muito disso, quer dizer, qual que é o caminho que as pessoas devem ter. Lógico que isso incorpora elementos do budismo para você evitar o sofrimento, né? Mas ele não é uma coisa extremamente passiva, né? Você tem que buscar progredir, se desenvolver, e eu acho que isso está muito presente na cultura chinesa também. O que eu acho muito interessante na Ásia, agora, é o seguinte, que quando a gente olha para as religiões do Ocidente, vamos pegar assim, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, eles partem daquela coisa da revelação mágica. Houve uma revelação, alguém escreveu na pedra isso viraram os mandamentos, e aí daí viram os preceitos morais. Eu percebo, a minha percepção, sem ser um especialista, é que na Ásia a coisa se dá muito mais em busca de uma busca pelas leis naturais, né? Quer dizer, como você deve agir para ter um resultado harmônico, né? Ou feliz. Então, basicamente isso, quer dizer, se você fizer, tem muito a ver com a ideia até do John Lennon, né? Não sei se é o John Lennon ou o George, acho que é o John Lennon, né? Do karma instantâneo, né? O instant karma, né? Faça o bem que você vai receber o bem, né? Quer dizer, haja de uma maneira correta, quer dizer, que isso vai também se voltar em seu benefício, né? Então eu vejo assim na Ásia o que chamam de religiões talvez nem sejam religiões, né? Na verdade são São práticas, caminhos, né? são caminhos, exatamente. Caminhos São espirituais, caminhos espirituais. caminhos espirituais, exatamente, caminhos espirituais. Eu diria E que dessa tem maneira. uma ética, né? Que tem uma Uma proposta ética, uma ética, ética, né? uma Agora, ética. e você viu na China, por exemplo, ainda uma influência, se é que há isso, se é que é perceptível, alguma influência, algum remanescente do confucionismo, né? Porque Não, o confucionismo é a essência de tudo, né? Porque exato. se, porque se você for pensar assim, quer dizer, o que que a China busca, o que que a China teme e o que que a China busca, né? A China teme o caos, a confusão, e o caos é o que predomina no Ocidente. E o que que a China busca? A China busca a harmonia, né? Por que que a China, na verdade, se tornou a maior potência do mundo e de uma maneira imparável, como eles dizem, né? Porque houve a decisão do processo lá de reforma e abertura do Deng Xiaoping, de paz e desenvolvimento, né? Paz e desenvolvimento. A paz é o que garante. Na verdade, o país não é pacífico porque se desenvolveu. Ele se desenvolve porque tem paz. É a harmonia que garante o desenvolvimento. A primeira viagem que eu fiz à China, que foi em março desse ano, eu fui visitar os meios de comunicação, né? E eu queria muito entender como é que funciona a lógica, porque muitas pessoas falam em censura e tal. Eu queria saber disso também. Então, os meios de comunicação lá, Dora, eles estão inseridos nessa lógica de paz e desenvolvimento. Eles não são geradores de caos, de desarmonia. Eles são construtores de consensos sociais na busca do progresso, né? Então, você nunca vai ter lá, por exemplo, uma Jovem Pan querendo derrubar um governo, ou uma Globo querendo desestabilizar, ou essa polarização fomentada pelos meios de comunicação. Eu acho que isso cria um sentimento, inclusive, de mais.
de menos ansiedade. As pessoas na China, elas passam uma ideia de estarem vivendo em mais paz interior, sabe? Eu acho que a mídia no Brasil, no Ocidente, ela tem gerado muita desarmonia na sociedade, muita polarização. Então, obviamente, quer dizer, o confucionismo eu acho que é a base de tudo, Pois que é. é essa ideia de A harmonia. base política, né? Porque o Confúcio tinha uma ideia política, né? É uma base política, exatamente. Quando você olha, por exemplo, o porquê do desenvolvimento chinês, que é você ter na espinha dorsal um partido, o Partido Comunista da China, ele é um gerador de paz e estabilidade, né? Ele é um garantidor da paz social, né? Então, isso é uma base política. E o tal, né, ele é um caminho. O tal, o tal se insere mais na lógica individual, né? Sim. Qual que é o caminho que você deve buscar? Eu acho que é isso. E achei muito interessante porque acho que muitos anos atrás eu ingressei numa religião, já há uns 20 anos, nem sei quanto tempo já tem isso, uma, uma prática, né, vamos dizer assim, um caminho espiritual de origem japonesa, se chama PL, que é Perfeita Liberdade. Muitas pessoas conhecem, algumas pessoas até tinham no passado um adesivo no carro que era Vida é Arte, que é o primeiro preceito dos 21 preceitos, né? E aí é interessante, porque eu estava indo para Kunming, uma cidade que eu jamais iria se eu não tivesse recebido um convite, porque quando você vai para a China, você pensa, eu vou para Xangai, eu vou para Pequim, eu vou para Shenzhen, para essas cidades que são mais populares, vamos dizer assim, embora Kunming seja uma cidade muito popular dentro da China para os chineses. É a cidade onde muitos chineses querem se aposentar. Ela é conhecida como a cidade da primavera, é uma cidade muito interessante, recomendo, inclusive, que as pessoas conheçam. E aí, quando eu fui cair em Kunming, eu falei, poxa, eu estou chegando aqui à origem de tudo, à fonte, né? Porque essa instituição, Perfeita Liberdade, ela começou com o nome Ritonomichi. Ritonomichi, que é um caminho para o homem, né? Ou seja, uma espécie de tal também, né? Sim. Então, ou seja, é uma instituição japonesa que bebeu na tradição chinesa, chinesa barra budismo indiano, quer dizer, ela é fruto desse diálogo de civilizações. E depois de um certo período, quando ela existiu durante um tempo como Ritonomichi, é que ela se converteu em perfeita liberdade. Que eu E conheci em primeiro lugar, muitos anos atrás, falava-se o nome em inglês, Perfect Liberty. É, eles falam em inglês, porque eles têm. Porque é muito interessante, Dora, esse papo nosso vai ser muito viajante, quer dizer, vai ser muito ótimo, assim interessante. que eu gosto. Eu acho que eles falam perfect liberty porque eu acho que eles têm uma ambição global, né? E qual que é a ambição global? A ambição global é a paz mundial. Bom, antes de ir para a China, eu fui 3 vezes ao Japão. Eu fui ao Japão em 2010, 2012, 2015. E eu só fui para a China agora em 2025, né? Eu adiei muito essa visita à China. Eu fui uma vez ao Japão a convite da Mitsubishi. Em 2010, 2015, eu fui participar de duas cerimônias dessa instituição lá no Japão. Essa instituição fica numa cidade chamada Tondabayashi. Tondabayashi é do lado de Osaka. E lá eles têm um grande monumento que é a Torre da Paz Mundial. Então, o grande objetivo dessa instituição é alcançar a paz mundial, né? Bom, eu acho que a minha E vida surgiu depois, eu não me lembro, surgiu depois da Segunda Guerra? surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, porque no Japão Influenciada, então influenciado também por essa experiência trágica, né? Da bomba, também, da bomba de também, Hiroshima, também Nagasaki. na e também porque na verdade as religiões elas eram contidas no Japão pelo imperador, né? Antes da Segunda Guerra Mundial. Então houve uma proliferação de instituições Sim, após a Segunda Guerra Mundial, mas obviamente o trauma da guerra motivou muito essa busca pela paz mundial. sim, O Japão é um país muito interessante para quem. Eu recomendo muito que as pessoas um dia visitem Hiroshima, né? Muito impactante também. É, conhecer aqueles horrores, né? O que que foi a bomba atômica e tal. nossa, coisa horrorosa, né? Mas olha que interessante, né? Antes de fazer essa viagem para a China, eu estava muito reflexivo sobre qual que deveria ser o nosso futuro editorial, né? Como Brasil 247.
Porque, Dora, a gente teve uma missão, né, muito importante, né, que foi defender a democracia no Brasil, é, defender a Dilma, né, do golpe de Estado, defender também a volta do presidente Lula à presidência, e o Lula voltou, tal, aquela coisa toda. Eu vejo hoje muita gente falando em resistência, 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 né? Eu acho que esse tempo já passou, né? Até depois disso, eu passei a falar, quer dizer, olha, a gente não é mais um veículo de resistência. Agora a gente é um veículo que busca o desenvolvimento, desenvolvimento nacional. De proposição, digamos De assim. proposição, né? De proposição, quer dizer, o que que o Brasil deve fazer para buscar a sua vocação, que é ser um país próspero, desenvolvido, feliz também e tal. Eu vejo hoje muita gente falando, não, vamos resistir. Bom, resistimos nós, né? Quer dizer, quando a Dilma foi golpeada e quando o Lula estava preso. Agora já é outro momento, agora é um momento de construção. Acho que o Lula vai se reeleger, eu acho que ele é o favorito e tal. Aí eu estava conversando com o nosso sensei, o nosso mestre, antes dessa viagem, Dora, e eu falei assim, quer dizer, eu acho que a gente tem que partir para um objetivo maior, né? E qual que é o objetivo maior? Né? O objetivo maior passou a ser esse tema da paz mundial. Até por influência dessa instituição japonesa também, né? E pensando nisso, quer dizer, eu achei muito mágico eu cair nessa cidade de Kunming, né? Onde, quer dizer, eu de alguma maneira ia à fonte, né? E também eu queria te falar o seguinte, quer dizer, essa ideia de paz mundial, ela passa muito por esse conceito de multipolaridade, de Isso, mundo é isso que eu ia multipolar. falar. É, porque Exatamente, não dá para ter paz submetido ao império. exatamente, Aí é exatamente. preciso realmente resistir. Enfim. E eu exatamente eu amei, quer dizer, participar da cobertura da cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, né? Tinha uma época que, Aí eu sou muito fã do BRICS, muito, muito fã. É um exatamente, tinha uma época, orgulho que a Dilma esteja à frente disso, né? Um orgulho incrível, né? Que a gente tem, né? com certeza, né? E aí o que que aconteceu? Falando sobre o BRICS, né? Tinha uma época que eu tinha uma vontade, né, de, sei lá, quando eu tivesse condições, eu iria em todas as Copas do Mundo, né? Depois da Copa de 2014. Mas aí, quer dizer, aquela coisa, a seleção brasileira virou uniforme de fascista, Nossa. aquela coisa toda. E aí eu tomei a decisão, Dora, que a minha Copa do Mundo vai ser essa cobertura sobre o Sul Global, né? Ah, esse é Então, ótimo. Esse é então muito melhor que a Copa do Mundo de futebol. é muito melhor, é muito mais legal, também achei. Então, assim, você vai me ver a partir do ano que vem, vou estar na Índia, vou cobrir a cúpula do BRICS, enfim. Então, como eu entrei nessa onda de sul global, de paz mundial, etc. e tal, eu tomei essa decisão antes da viagem. E a viagem estava indo exatamente para essa origem. Então, eu achei que foi uma As coincidência. coincidências significativas, né? Exatamente. Eu acho, peraí, deixa eu só abaixar aqui o volume aqui. Exatamente. Eu acho que essas coincidências, elas não são tão coincidentes, né? Elas fazem parte de alguma coisa que a gente costuma chamar de destino, né? Disso que a gente É. costuma chamar. E aí, essa viagem para a China foi tão importante, porque, olha que curioso, né? Além de participar dessas duas conferências, uma sobre Sul Global, ou seja, paz mundial, integração com os outros meios de comunicação, outra sobre Rota da Seda, que também é paz mundial, né, de certa maneira, porque a Rota da Seda é uma integração pelo encontro de civilizações, pelo comércio, mas quanto mais integradas são as sociedades, mais próximos os países estão da paz, né? Mas também eu participei de alguns eventos lá numa instituição, num think tank chamado Beijing Club, e por acaso, um belo dia, eles me chamam lá para uma conferência que eles estavam organizando, cujo tema era justamente a paz mundial. Eram Olha, especialistas da China, especialistas da Alemanha, da Fundação Konrad Adenauer, assim. discutindo esse tema. Então, também achei bom participar disso. Eu falei até com o Zé Reinaldo Carvalho, nosso editor internacional que abriu as portas para a China, que eu estou disposto agora a participar do Sebrapaz também, que é uma instituição voltada ao tema da paz. Eu acho que isso aqui é muito importante,
Eu acho que assim, quer dizer, as pessoas muitas vezes não se dão conta, né, de quão profunda é essa ideia de sul global, né, de Eu quão acho importante isso é para fantástico. o futuro da humanidade. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa nisso tudo. Assim, eu assim, me identifico totalmente com o que você está falando, porque eu sou uma pacifista, eu trabalho, sempre gostei muito das propostas de Gandhi, a questão da não violência, enfim, sempre isso me atraiu demais, né? Agora, eu também sou muito inquieta, né? Digamos assim, como jornalista e tal. Essa questão que eu quero te perguntar. Como que você vê, por exemplo, a possibilidade de nós constituirmos um sul global, uma multipolaridade, sem uma hegemonia? No caso, chinesa seria, né? Então, exatamente. Vamos falar sobre isso, porque também tem outra coincidência, né? Eu embarquei para a China no dia 3 de setembro. O dia 3 de setembro foi exatamente o dia do desfile militar na China. E é isso que É, me pegou. Até conversei com você sobre isso em off, né? a gente falou sobre isso. Algumas pessoas ficaram preocupadas achando que, não, mas olha, a China está exibindo. Esse é o discurso do Ocidente. A China está exibindo sua musculatura, não. A proposta chinesa é totalmente defensiva, né? E aquela coisa, é a lógica do Maquiavel, né? Você só estará preparado para a paz se você estiver preparado para a guerra, porque senão você se torna o alvo da dominação, né? Sim. Só que Então, acontece que esse discurso sempre foi usado para fazer guerra, né? Sempre. mais ou menos assim, a China nunca fez guerra, na Não, não, verdade. mas estou dizendo, mas a Guerra Fria, por exemplo, foi toda baseada nesse discurso, né? É, mas a China se desenvolveu militarmente, eu acho que agora qual que é a mensagem central do presidente Xi Jinping naquele discurso? A China nunca mais viverá um século de humilhação. A China nunca mais será agredida, né? Então, Dora, eu acho que esse é o ponto central. Eu acho que esse é o ponto central. É um país que alcançou um aspecto central da sua soberania. Eu vejo a soberania, o Brasil fala hoje muito em soberania, né? A soberania tem três aspectos, na minha visão. Um país tem que ter soberania alimentar, tem que garantir a segurança alimentar da sua população, ele tem que ter segurança energética, ele tem que ser capaz de garantir a continuidade produtiva, ele tem que ter soberania militar, segurança militar. O Brasil ele só tem dois aspectos da sua soberania. O Brasil tem segurança alimentar e tem segurança energética, mas o Brasil não tem segurança militar. E não tem Ah, também que ter segurança, essa questão da autonomia das redes, da internet, porque isso cria uma dependência é, também, né? isso, Porque onde isso está a também. informação, onde está a circulação da informação, nós temos toda essa doutrinação mundial, né, das Isso. grandes big techs, O né? Brasil também não tem. Isso também passa pelo campo da ideologia que a China cuidou desde o começo. Exato. A China, na verdade, ela tem a soberania militar, que ela demonstrou, ela tem muita soberania energética, mas ela não tem a soberania alimentar. Ela depende de outros países, depende muito do Brasil, por exemplo. A Rússia é um país soberano. A Rússia ela tem todos os elementos. Então, ela tem como garantir a segurança alimentar da população. Ela é um país muito forte militarmente e muito forte energeticamente. Então, a Rússia ela preenche esses três requisitos, né? Mas a China está mais avançada nesse aspecto que você falou, que é o aspecto das redes sociais. Então, assim, quer dizer, foi muito interessante. Eu estou gostando muito de conhecer a China, de abrir minha mente, né? Eu acho que isso tem sido uma oportunidade muito boa sabe, de realmente se libertar de preconceitos. Até uma coisa que eu vou te falar, quando a primeira vez que eu tive contato com uma autoridade chinesa, a primeira pergunta que eu fiz foi aquele papinho, né? Mas e a democracia? Eu fiz essa provocação. E ele falou: olha, a gente não quer colocar as nossas conquistas em risco a cada 4 anos. É uma visão de longo prazo, né? Os brasileiros têm vivido muita ansiedade, né? Nesse sentido de que a cada 4 anos é uma eleição do fim do mundo, né? Será que o Lula vai vencer? Será que o Lula vai perder? Será que a gente vai garantir as conquistas ou não? Isso tudo é muito complicado, né? E uma coisa que nosso amigo comum, Alisson Mascaro, fala com frequência também, você falou das Big Techs, né? A China, desde o começo, percebeu a importância do tema da ideologia.
Olha, eu cada vez mais chego à conclusão de que o camarada Mao foi a pessoa mais importante do século XX. Ninguém foi tão importante para a humanidade como Mao Tse-tung. E vou estudar mais sobre ele, porque fazer uma revolução como ele conseguiu fazer, com todos os erros, acertos, e uma revolução que tirou 1 bilhão de pessoas da pobreza, é muito bonito, viu, Dora, você ir à China e ver aquelas pessoas que até outro dia eram camponesas, né? Outro dia o vice-presidente americano, o J.D. Vance, falava com desprezo pela China, são camponeses. E ele mesmo é um camponês, né? Se você Exato. for ver se você for ver o filme do J.D. Vance, que é A Elegia do Caipira, ele é um caipira, mas ele falou com desprezo. É muito bonito você ver essa ascensão de pessoas que vieram da pobreza e que viram, assim, sabe, construir uma sociedade muito forte, e com muita coesão social. Isso realmente é muito impactante. A civilização chinesa hoje está dando exemplo para o mundo. Acontece que nós temos que pensar também que a China é uma das culturas mais antigas, ou a mais antiga do mundo, né? Eles já tinham um grande progresso em vários aspectos tecnológicos, quando a Europa ainda estava na barbárie, né? E aí, Mas eles perderam o bonde da Revolução Industrial, né? Quer dizer, então sim, foi isso sim. que criou a hegemonia do Ocidente, né? Sim. Mas, num certo aspecto, por exemplo, quando Marco Polo fez a Rota da Seda, né, Exato. a China era muito mais adiantada do que a Europa, né? Então, essas coisas se alternam também na história, né? E agora, eu sinceramente, eu gosto muito da ideia da multipolaridade, gosto muito do fato de que a Dilma esteja à frente do BRICS, né? Isso aí me dá uma esperança, um orgulho, etc. E ela é muito reconhecida, né, pelos chineses, né? Tanto que recebeu medalha e tudo mais, né? Agora, eu, como antimilitarista, eu me ponho assim um pouco na expectativa se todo esse aparato militar será mesmo só usado para garantir a paz, porque pode subir daqui a pouco um outro cara lá que não queira só isso, né? Essa que é a questão que me pega, né? Enfim, né? Mas não me parece, viu? Eu Vamos acho que lá, esperar que eu seja acho que lá, como eu acho que lá existe política de Estado, sabe? Existem as coisas são feitas com muito planejamento, sabe? Eu não acho que esse risco exista. Então, vamos esperar que sim. Eu queria só que você me falasse um pouquinho mais antes de terminar sobre essa questão da sua espiritualidade, porque uma das grandes coisas que é uma das coisas que eu mais trabalho, inclusive nesse programa aqui do Conexões, é o encontro entre a espiritualidade e uma militância política e uma inserção consciente no mundo, de trabalhar para um mundo melhor, enfim, né? E como que você se sente nesse sentido? Como você se coloca nesse sentido? Porque, assim, às vezes as pessoas acham que para você ter uma militância nesse sentido, você precisa ser ateu, você precisa ser contra todo tipo de espiritualidade. E eu não penso assim, né? Então, queria que você falasse alguma coisa nesse sentido. Você sabe que até uma coisa interessante, por exemplo, o que eu entendi, pelo menos da China, sem ser um especialista, e sem ter autoridade de fala, né? Eu acho que lá não existe esse culto ao ateísmo. O que existe é o seguinte, quer dizer, a religião só não pode penetrar nos assuntos de Estado. Isso é uma coisa É clara. ótimo, excelente. É o que eu acho que faz muito bem, inclusive, né? No meu caso, o que eu diria assim? Essas percepções, né, assim, de princípios naturais, de caminhos que geram resultado, eu acho que são muito interessantes. Você aprende muito, sabe? Quer dizer, inclusive quando você tem problemas, né? Quer dizer, quando você passa pelas chamadas adversidades, Sim. né? E aí é o seguinte, quer dizer, o que causou aquela adversidade? Qual que foi a sua falha de comportamento que produziu aquele efeito? Né? Porque tudo é ação e reação. Eu vejo dessa maneira. E uma outra coisa também que a gente aprende muito nessa instituição, Dora, é que todos os fatos eles são neutros, né? Eles chamam lá de cão azar, né? Cão azar seria o seguinte, quer dizer, então se aconteceu alguma coisa, foi uma vontade divina, vamos dizer assim.
Então, vou dar um exemplo fácil para as pessoas entenderem. E tudo vai depender da maneira como você reage a essa adversidade. Vamos imaginar que você bata o seu automóvel, bateu o carro, né? Ninguém bate o carro e fala assim, porra, eu queria bater o carro hoje, né? Então, foi uma coisa que saiu fora do planejamento. Claro. Aí você pode reagir de uma maneira assim, porra, que tragédia, que desastre, não sei o que, vai custar isso. Ou você pode agradecer pelo fato de não ter tido nenhum dano físico maior. Então, em cada ponto, você está na bifurcação entre o bem e o mal. E você é que vai decidir, né? Se você vai escolher o caminho correto ou o caminho errado. Se você escolher o caminho errado, você vai ter uma consequência. Se você escolher o caminho correto, você também vai ter uma consequência. Então, é muito interessante Mas isso olhar nos confere para uma esse. espécie de, que eu também concordo, mas a gente tem uma espécie de otimismo básico em relação à existência, né? E que Eu é. tenho esse otimismo, Eu também tenho. Eu também é, tenho, eu também tenho, porque eu também tenho uma espiritualidade, né? Então, na verdade, parece que existe uma garantia subjacente de uma harmonia que permeia todas as coisas, né? É isso. e uma ideia de que tudo caminha para essa harmonia no final, Isso, mesmo quando há desarmonia, né? exato, exato. Mesmo quando você está vendo confusão, essa confusão é para levar É, a um outro resultado lá na frente. E como assim, é muito interessante acompanhar a história do mundo, né? Tudo que acontece é tudo tão complexo, né? Tudo que aconteceu no Brasil, né, nos últimos 12, 13 anos, guerra híbrida, Dilma derrubada, Lula preso, Lula solto, Lula presidente, né? E se você for olhar pela lógica do yin e yang, né, quer dizer, é, ah, o mal está inserido no bem, o bem está inserido no mal. O mal é aquela força que faz, de certa maneira, despertar o bem, né? sim. Então, por exemplo, você olha lá, Lula e Sérgio Moro, né? Se não houvesse um Sérgio Moro na vida do presidente Lula, o Lula não teria tido a oportunidade de se transformar em herói, né? Porque, Não, no e fundo, outra coisa, por mais injusta, horrorosa que foi a prisão dele, ele teve um crescimento pessoal terrível, tremendo na prisão, né? E se revelou de uma dignidade, tudo isso, quer dizer, né? o mal desejado pelo Moro ao Lula se revelou, foi transformado, transmutado em bem para o Exato, Lula, exato. para ele pessoalmente, para o Brasil e para a humanidade, né? Quer dizer, então, essa é uma situação muito, muito interessante. Veja essa semana, né, o discurso dele da ONU, né? Porque, assim, geopoliticamente eu gosto muito da atuação do Lula, né? É o que mais me orgulha no governo Lula, para falar a verdade. O Eu que me tenho dá mais. críticas na política interna, mas na política, na geopolítica, para mim, o discurso que ele fez É, foi eu fantástico. também tenho várias críticas, mas eu fiquei muito feliz, Dora, assim, quando eu fui cobrir a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, sentei na primeira fila, né? E eu pude assistir, assim, o Lula em plena forma, falando sobre a cúpula do BRICS, sobre multipolaridade. O Lula é um cara, assim, olha, eu sinto pena das pessoas que não reconhecem Também acho. a inteligência dele, porque são pessoas que estão perdidas na ignorância, né? Não, É um. inteligência e liderança, né? Exatamente. E sensibilidade também. Ele tem sentimento também, né? Não é só inteligência, né? Também tem isso. Mas tem uma coisa assim, quer dizer, que existe muito na China que falta no Brasil. Isso é uma coisa muito interessante. A China trabalha muito a ideia de reconhecimento, né? Então, esse reconhecimento, isso, olha, eu vou te falar, é algo que para mim tem muito valor, né? Então, eu acho que o Brasil ainda tem que evoluir culturalmente para, sabe, reconhecer o trabalho do catador, reconhecer o trabalho do gari, reconhecer o trabalho do lixeiro, reconhecer o trabalho do empresário, reconhecer o trabalho do jornalista, reconhecer o trabalho do presidente, reconhecer o trabalho de cada um. Então, eu acho que o sistema de reconhecimento no Brasil, ele é muito falho ainda, né? Essa questão Porque do reconhecimento é muito oriental também, né? Também tem no Japão também isso, né? também o Japão tem muita reverência, né? Mas também tem muito reconhecimento. E, inclusive, quando as pessoas desapontam, né, na sociedade, isso tem um peso tão grande que eles vão lá para o harakiri, né? Quer dizer, É. então isso. E aí também não vamos
falar, não vamos concordar com isso, né? Não Porque vamos concordar com isso. Não vamos concordar com não, isso é que também. também, eu acho que são culturas muito diferentes, mas que também, para mim, falta no Oriente, às vezes, um pouco de espírito crítico. E isso nós Ah, temos em abundância, né? Mas que é, de certo, necessário que a gente tenha também um espírito crítico, que não seja tão de cancelamento, de destruição, mas que seja no sentido de mudança necessária quando necessário se faz, né? Então, é por aí, eu acho. o que eu vejo de erro no sistema de reconhecimento ocidental é a questão do dinheiro, né? Quer dizer, as pessoas, aquela coisa, valorizam muito o quanto cada uma pessoa tem na conta bancária, se é rico, se não é rico, É, se isso é o pode comprar capitalismo, isso né? ou não. É, exatamente. Mas lá, mesmo quando você vai na Ásia, você tem sociedades capitalistas, né? Você reconhece as pessoas pelo serviço que elas prestam à sociedade. O Dora, vai ser muito melhor para o mundo quando a gente chegar a um sistema de bens públicos, né? Bens públicos para a humanidade, em que não faça muita diferença ser rico ou ser pobre, porque os bens vão ser públicos, né? Então, É por isso que exemplo, precisamos, né? uma A vez eu estava saúde, a educação, tudo o isso. transporte, a possibilidade de fazer esporte, de ter atividades culturais, né? Então é o seguinte, quer dizer, não vai fazer diferença ter uma propriedade muito grande ou muito pequena, porque a vida vai se dar na coletividade, né? Então esse modelo vai ser muito bom. Um dia a gente vai chegar lá, eu acho. Esperemos e vamos contribuir na medida das nossas possibilidades. Léo, Vamos contribuir. querido, olha, foi excelente a entrevista com você. Agradeço. Este é o último programa Conexões que eu estou fazendo, porque Poxa, eu vou ser o coveiro do seu programa, não eu estou pode, vendo, né? não. Nós vamos anunciar depois, logo no começo do ano que vem, novos projetos e alguns em parceria com você. Tá bom? Obrigado, Dora. Depois Eu vamos que te trazer umas agradeço. Um coisas. grande abraço para você. Tchau. Obrigado. Eu estou esperando você visitar o nosso estúdio para a gente fazer uma entrevista aqui com você também. Acabou. É só a gente marcar, tá bom? Um Bom, beijo abraço. pra você. Tchau, tchau.